E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver o salário dos jogadores do Botafogo em 2025. Lembrando que é um valor médio estimado de cada um desses atletas e eu estou utilizando o canal do Net Esportes como fonte, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp, beleza? Bora pro vídeo. Começando pelo salário do goleiro John Victor. 500 mil reais por mês, eu acho um salário ok aí pro goleiro do Botafogo, não está super valorizado, né? Léo Link, 350 mil reais por mês, goleiro que chegou para ser o reserva imediato ali, né? Goleiro vindo do Atlético Paranaense, 350 mil reais por mês, beleza. Salário ok ainda. Lembrando, cara, no futebol atual é muito difícil algum jogador ganhar menos do que 200 mil reais por mês, muito difícil. Tipo, o Raul, ele ganha 50 mil reais por mês que ele veio de um time pequeno pro Botafogo. E veio para ser realmente o terceiro goleiro do Botafogo. Agora, um cara que chega para ser titular, ou um reserva imediato para brigar por posição, é muito difícil. Jair Cunha, zagueiro, 500 mil reais por mês. Acho um salário ok pro Jair. Jogador que vem ali do Santos, né? Mas vem super valorizado pro Botafogo. Bastos, 500 mil reais por mês, também acho um salário ok porque ele desempenha em campo. É claro, o Bastos ultimamente se machucou demais com a camisa do Botafogo, infelizmente. Vem se machucando demais, mas é um baita de um zagueiro, muito bom zagueiro Bastos. Gosto do futebol dele. Serafim, jogador que subiu das categorias de base, jogou... fez bastante jogos no Campeonato Carioca, 45 mil reais por mês, o salário aí do Serafim. Esses jogadores que sobem da base geralmente têm salário aí abaixo de 50 mil reais por mês, a maioria deles. David Ricardo, 250 mil reais por mês, fez uma grande Série B pelo Ceará, se destacou, veio para o Botafogo para ser o reserva imediato do Alexander Barbosa. Pouco jogou ainda, né? O Barbosa joga a maioria dos jogos, é difícil ele ficar de fora de algum. E aí o salário do Alexander Barbosa, 732 mil reais por mês, que dá aí quase 10 milhões de reais ao ano. Eu não sei se está um pouco supervalorizado, mas o Barbosa não recebe um salário nada barato, né? É um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, o Alexander Barbosa. O Marçal recebe esse salário mais abaixo porque ele refez o contrato dele com o Botafogo, né? O Marçal tinha acabado o contrato dele, renovou mais um pouquinho e tá agora no Botafogo. Fernando Marçal recebendo aí abaixo de 200 mil reais por mês, ainda não fez sua reestreia com a camisa do Glorioso. Cuiabano, 170 mil reais por mês. O Cuiabano veio do Grêmio para o Botafogo, é o segundo contrato profissional do Cuiabano, é um reserva ali imediato do Alex Telles. É o salário do Cuiabano, 170 mil reais por mês. Alex Telles ganha 1 milhão e 700 mil por mês. Eu sabia já que o salário do Telles não é barato. É um jogador que vem de carreira no futebol europeu, vem do Al Nassr, que é um time que paga muito bem, né? Então, Alex Telles aí 1 milhão e 700 mil reais por mês. Deve ser aí, talvez, até o maior salário do Botafogo, Telles. Mateus Ponte, 50 mil reais por mês. Não sei se é esse o valor, se é um pouquinho a mais, mas a gente tem que se lembrar que o Ponte veio do Danúbio, né, do Uruguai, de um time que provavelmente pagaria muito pouco para ele subindo da base. 50 mil por mês tá ok. Vitinho, 450 mil reais por mês. Cara, o Vitinho veio do Burnley, que tava jogando a segunda divisão, a Championship da Premier League, lá eles não pagam barato, então ele não viria pro Botafogo para diminuir o salário dele, sabe? Então deve ser realmente girar em torno disso, é o salário do Vitinho, que chegou para ser titular da posição. Marlon Freitas, 300 mil reais por mês, ok, bom salário para o Marlon Freitas. Talvez até merecesse ganhar mais, né? Porque é um dos caras que mais joga pelo Botafogo. Marlon Freitas está em quase todos os jogos. Danilo Barbosa, 480 mil reais por mês. É um custo muito alto que o Botafogo tem se ele realmente ganhar esse valor aí. Porque o Danilo não joga, não tá jogando, né? Até jogou alguns jogos da temporada passada, mas a cada temporada que passa ele vem sendo menos utilizado no Botafogo. Danilo Barbosa. Cauê, 45 mil reais por mês. Jogador subindo das categorias de base, geralmente não ganha um salário alto, o Cauê, de verdade. Cauê foi muito bem na temporada passada, só que aí depois daquela polêmica que teve extracampo dele, não conseguiu mais voltar a render. Gregory, 800 mil reais por mês, jogador que veio da Major League Soccer pro Botafogo, salário ok pro Gregory, joga muita bola, corre, se esforça muito, 800 mil por mês é o salário do Gregory. O próximo jogador aqui é o Alan.
Por que o Alan recebe esse salário tão alto? Talvez eu ache até que ele receba um pouco a menos. Mas por que ele recebe um salário alto? Porque o Alan veio muito bem recomendado para o Botafogo, né? Um jogador que vem com passagem por grandes times na Itália, pelo Everton também na Inglaterra, seleção brasileira, então não vai receber barato. Tipo, o salário do Patrick de Paula eu tenho certeza que é um pouco a mais do que 180 mil reais por mês. Deve ganhar acima de 200 o Patrick de Paula, aqui colocaram um pouco abaixo. Mas deve ser um pouco maior assim o salário do Patrick de Paula. Agora, o salário do Newton é menor do que isso. O Newton subiu das categorias de base do próprio Botafogo, foi emprestado para o Criciúma, deve ganhar 50 mil reais por mês, estourando aí o Newton no Botafogo. 200 mil, acho que está muito inflacionado aí esse salário do Newton. Tira um pouquinho dele e coloca um pouquinho mais pro Patrick de Paula, que deve ser a realidade. Agora, o Santiago Rodrigues, 810 mil reais por mês. Jogador que não é barato pro Botafogo, deve ser realmente aí acima dos 800 mil para 1 milhão de reais por mês o salário do Santiago Rodrigues, com certeza. O Santiago Rodrigues é um jogador, cara, que ele chegou ao Botafogo muito bem recomendado do futebol também do New York City, né? Então ele não vai, com certeza não chegaria barato o Botafogo recebendo salário mensalmente. Como o Lindes eu acho que recebe menos do que 95 mil, também abaixo dos 50 que é o Lindes, jogador subindo da base, difícil ele receber quase 100 mil. Savarino deve ser em torno disso, 900 mil reais realmente por mês. Um bom jogador Savarino, muito importante para o Botafogo nas campanhas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado. Gosto muito do futebol desse cara. Muito bom jogador. Matheus Martins, com certeza, é acima dos 300 mil reais por mês. Matheus Martins deve receber um salário maior do que esse. Jogador que vem, tava jogando no futebol inglês, vem pro Botafogo, não é 300 mil não, acho que é mais. Jefinho, 300 mil reais por mês, deve beirar essa casa mesmo o Jefinho, né? Porque quando ele sai do Botafogo de um primeiro contrato dele profissional, ele vai pro Lyon da França, vai ganhar um pouquinho a mais, aí retorna ao Botafogo, deve manter o salário médio dele de 300 mil. Arthur Vitor, 1 milhão de reais por mês. 1 milhão. Arthur é um jogador que eu gosto. Bom jogador o Arthur. Tá vindo do futebol russo, né? Lá eles não pagam barato. Nathan Fernandes, reforço também dessa temporada, 250 mil reais por mês. É o segundo contrato dele, né? O primeiro foi com o Grêmio, agora é com o Botafogo. Deve ser em torno disso. O próximo é o Elias Manuel, 300 mil reais por mês. 3,9 milhões de reais ao ano. Elias Manuel, preciso ver ele jogando mais pra gente saber se ele vale mais do que isso, se ele vale menos do que isso. Teve pouquíssimos minutos em campo, assim também como o Nathan Fernandes. E o Juan Cruz, 300 mil reais por mês, deve girar em torno de 300, 400 mil por mês o salário aí do Juan Cruz. Não é menos do que isso não, jogador que vem do Ludogorets, né, da Bulgária. Juan Cruz. E o Mastriani, 250 mil reais por mês, centroavante que chegou muito recentemente, o Gonzalo Mastriani, vem do Atlético Paranaense para o Botafogo, deve girar realmente em torno disso, é o salário dele, não, nem tão baixo, nem tão alto, salário aí do Gonzalo Mastriani. E para finalizar, o Igor Jesus ganha 825 mil reais por mês, o Igor Jesus veio sem custos ao Botafogo, mas esse sem custos, né, foi dele não ser comprado, mas com certeza veio com um salário alto aí, o Igor Jesus, que vinha fazendo uma grande temporada, jogando no seu último clube. Esse é o salário dos jogadores do Botafogo, a fonte é o NetSport, também dá pra acessar lá no canal do cara que ele sempre traz esse tipo de conteúdo, beleza? Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis e fui. E comenta aí embaixo quem você acha que deve receber mais, quem você acha que deve receber menos, quem você acha que tá recebendo certo, beleza? Tô lendo aqui os comentários de vocês. Abração do Francesco, é nóis e fui.